Imagine que após muito tempo você encontra um amigo seu que está bastante estranho. Agora imagine também que após um tempo conversando com esse amigo, ele revela que algo dentro dele está querendo sair. É isso que nós vamos ver na primeira parte de Morada do Desertor. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link da Bruno Mangás. A Bruno Mangás é uma loja de mangás importados que está me ajudando a trazer esses mangás que não são publicados aqui no Brasil para contar as histórias desses mangás para vocês. Eles não só têm lojas no catálogo dele, como eles também têm light novels, light books e eles também têm livros para você que, assim como eu, está estudando o japonês. E caso você entre na loja deles e não encontre o mangá que você está procurando, você pode chamar eles no Instagram, onde eles farão a encomenda para esse mangá para você. Então eu vou deixar tanto o link da loja deles como do Instagram aqui na descrição para vocês entrarem lá e conversar e comprar os mangás de lá, que o trabalho dos caras é muito bom. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com a nossa protagonista, a Kubota. A Kubota ela tá indo até a casa do chefe dela porque eles têm espécie de gostos peculiares para comida e isso acabou meio que aproximando os dois. Quando eles chegam na mansão do chefe da Kubota, ele mora numa mansão, ele tem várias criadas e durante o jantar eles estão comendo de fato coisas bem estranhas, como por exemplo gafanhotos vivos. Acontece que durante a conversa deles, eles estão falando sobre os gostos deles e tal, que são gostos que aos olhos da sociedade são bastante assim incomuns, até o momento que ele fala que vai pegar uma bebida exótica para ela. Um tempo depois ele volta com uma taça de vinho, até que ela comenta que aquilo parece ser muito mais sangue. Quando a Kubota ela prova aquilo, ela fala que tem um gosto horrível aquilo. E ouvindo isso, aquele homem ele fica louco porque aquilo ali é o sangue dele. Ela fala que aquilo tem um gosto horrível, ela até acha que no início é uma brincadeira, só que de fato ele tá falando a verdade. Ele mostra que ele até cortou o pescoço dele pra dar aquele sangue pra ela. Ela pensa que obviamente esse cara é um lunático, ela começa a fugir. Só que quando ele tenta forçar ela na marra a beber o sangue que tá escorrendo do pescoço dela, as criadas dele, que por algum motivo parece ser uma espécie de vampiros, atacam ele. Aproveitando essa oportunidade, a Kubota ela acaba fugindo, se escondendo numa espécie de depósito onde ele tinha vários insetos ali para suprir esses gostos peculiares dele por comida. Ele fica procurando ela, falando que ele vai encontrar ela, que ela vai provar o sangue dele, que o sangue dele é muito bom. Ela vendo que não vai ter como ela se esconder por muito tempo, ela se esconde ali e quando ele entra para tentar atacar ela, ela quebra um desses vidros com os gafanhotos em cima dele. Mesmo gravemente ferido, ele continua indo na direção dela até que ele acaba morrendo e ele cai no chão. O detalhe é que quando ele cai no chão, é como se o corpo dele se desfizesse em vários insetos. Depois disso, a Kubota ela simplesmente desce e encontra aquelas criadas dele lambendo o sangue do patrão dela. A Kubota então fala para elas subirem porque lá em cima elas vão encontrar muito mais. A história começa com a nossa protagonista, a Yumi. A Yumi ela acabou sendo transferida para uma escola ali e uma coisa que chama bastante atenção dela é que na sala que ela tá, tem duas gêmeas ali. O estranho é que uma dessas gêmeas, chamada de Kamei, começa a andar bastante ao lado da Yumi. A Yumi não entende por que a Kamei está seguindo ela, só que não importa o que ela faça, essa menina sempre está ali. Até que um dia, como essa menina não para de perseguir a Yumi decide dar um choque nela, digamos assim. Então ela leva a Kamei até um lugar afastado e começa literalmente a descer a mão nela. Acontece que nesse momento, um garoto chamado de Ribino aparece ali e impede ela de fazer isso. A Kamei ela aproveita essa oportunidade, agradece o garoto por ter salvo ela e vai embora como se nada tivesse acontecido. O Ribino então ele fala para ela tomar cuidado com a Kamei. A Yumi não entende por quê, só que é quando o Ribino começa a explicar o que está acontecendo. Ele fala que na verdade não tem gêmeas na sala dele. O que acontece é que a Kamei ela tem uma espécie de, digamos assim, peculiaridade fisiológica, onde ela começa a ficar com a aparência do rosto da pessoa que ela fica andando perto. É como se ela roubasse a aparência dessa pessoa. Pensando que o Ribino é um louco, a Yumi ela simplesmente vai embora, só que quando ela se aproxima da Kamei, ela percebe que de fato é como se o rosto dela tivesse diferente agora.
Como a Kamei ela não tá parando de seguir a Yumi decide dar mais um choque de realidade nela. Ela vai até umas amigas dela que são meio, né, tranqueira, pra dar um susto maior ainda na Kamei. Só que quando ela chega lá, a Kamei tá completamente com o rosto da Yumi. E a Kamei, se passando pela Yumi, ela começa a falar que a Yumi tá meio que se passando por ela, tá tentando, né, sumir com a Yumi pra tomar o lugar dela. E as amigas da Yumi, sem entender, acabam atacando a Yumi em vez da Kamei. Um tempo depois, a Kamei volta com a Yumi completamente machucada e o Ribino acaba socorrendo ela. E é quando a gente descobre que na verdade a Kamei só faz isso para garotas que o Ribino tem uma certa atração. Então na hora que a Yumi chegou na escola, ela percebeu que o Ribino meio que se encantou por ela. Então se ela tivesse a aparência da Yumi, o Ribino ia se apaixonar por ela. Só que o Ribino fala que mesmo ele tendo a aparência da Yumi, ele nunca se apaixonaria por ela. Um tempo depois a Makei vai para a escola, ela tá bastante atrasada, só que o detalhe é que quando ela chega na sala dela, estão todos usando máscaras ali na sala. Acontece que na noite anterior, a Yumi ela fala que já que a Makei tem mania de copiar o rosto das pessoas, se ela não tiver um rosto para copiar, digamos assim, ela não vai conseguir copiar o rosto de mais ninguém. Então todos ali na escola inteira começaram a usar máscaras para impedir que isso aconteça. Acontece que no meio de toda essa tensão, desse desespero de não ter um rosto normal para ela copiar, a Makei acaba ficando com o rosto completamente deformado. A história começa com o Yuji. O Yuji ele é um escritor e ele vai um dia tomar café com a amiga dele, a Mari. Acontece que a Mari percebe que tem alguma coisa estranha com ele, só que ele fala que ele não tá conseguindo dormir, faz mais ou menos 3 dias que ele não consegue dormir. Ela pergunta se tem alguma coisa preocupando ele e tal, porque ele tá tendo essas crises de insônia. Só que ele fala que talvez ela não vá acreditar no que ele tá falando. Ele fala que toda noite quando ele vai dormir, um outro ele do mundo dos sonhos tenta passar para essa realidade. Só que para ele fazer isso, ele tem que tomar o corpo do Yuji. Obviamente, a Mari ela não acredita nisso, ela acha que ele, por conta de não estar dormindo, acabou criando essa paranoia, né? Só que ele fala que isso não é nenhuma brincadeira, ele não tá zoando com isso, isso é extremamente sério. Um tempo depois, o Yuji ele acaba ficando um bom tempo sem falar com ninguém, então a Mari decide ir visitar ele. Quando ela chega na casa dele, ele de fato ele tá bem zoado, é como se ele não dormisse há mais tempo ainda, e ela decide até mesmo ficar com ele naquela noite. E para evitar que ele não faça nada de errado com ela quando ele estiver dormindo, ele pede para ela amarrar os braços dele, os braços e as pernas. A princípio os dois começam a dormir normalmente, só que quando começa a chegar na madrugada, a Mari começa a ouvir um barulho um pouco estranho, e é quando uma mão sai de dentro do Yuji. No meio do desespero, ela acorda o Yuji e é mostrado que de alguma maneira o braço dele entrou e estava saindo de dentro dele. O Yuji fala que é o outro ele que ele tanto falava, só que ela não acreditava mais nele. E como isso só acontece quando ele dorme, ele fala que não sabe o que fazer. A Mari então decide que eles vão ficar acordados assim até que esse outro ele acabe desistindo de sair. O problema é que eles ficam por vários dias assim, sabe? Por vários dias. E ela não entende porque o outro ele queria tanto sair assim. É quando o Yuji comenta o porquê. Ele fala que ele já é apaixonado pela Mari há muitos anos e que provavelmente esse outro ele também está apaixonado por ela. Só que no mundo dos sonhos ele não conseguiria ter a Mari. O Yuji, preocupado com a segurança da Mari, ele até fala para ela ir embora, para ela não chegar mais perto dele, só que ela acaba amarrando a mão dela com o Yuji e fala que enquanto ele não passar por esse sofrimento, ela também não vai ficar em paz. Acontece que nesse momento o outro ele acaba puxando a Mari para dentro dele, meio que, digamos assim, engolindo eles de dentro para fora. Um tempo depois, por conta do cara não estar pagando aluguel nem nada, e por conta do desaparecimento da Mari, a polícia vai até a casa do Yuji. E quando eles chegam lá, parece que não tem ninguém ali, não tem nada bagunçado, não tem nada. Só que tem outra pessoa no escuro. E ele fala que tanto o Yuji como a Mari, eles não existem mais. A história começa com o nosso protagonista, o Okamori.
O Okamori, ele tá na escola quando a amiga dele, a Morimoto, ela acaba pulando do terraço da escola. Ele não entende por que ela fez isso, sendo que naquele dia ela estava extremamente feliz. Só que ele percebe que na bolsa dela tem um gravador. É revelado que como ela ia ir pro primeiro encontro dela com o garoto que ela era apaixonada, ele decidiu colocar aquele gravador na bolsa dela escondido para saber como que foi o encontro dele mais especificamente. Acontece que ele começou a ouvir o gravador para ver se tinha algum motivo, alguma explicação por ela ter feito essa loucura. E é quando ele percebe que depois dela ter encontrado com o garoto que ela ia sair, uma mulher começou a conversar com ela. Essa mulher começou a falar para ela a lógica da morte, falando umas coisas bastante bizarras para ela, meio que induzindo que a morte é a única solução. O mais bizarro de tudo é que o Okamori fala que essa mulher falava de maneira tão assim apaixonada por essa ideia que é como se ela fosse a própria morte. E que depois de toda essa conversa bizarra e assustadora, a Morimoto acabou fazendo isso. Só que não só isso, ele ouvindo todo esse discurso daquela mulher, ele acabou sendo induzido a fazer isso também. E ele fala que a mulher que estava falando com a Morimoto era na verdade a professora deles. A história começa com uma garota chamada Chiemi. A Chiemi, ela chega na casa dela bastante abatida, ela não fala o motivo, a irmã mais nova dela até pergunta o que aconteceu, só que ela fala que não é nada. Acontece que quando ela vai pro quarto dela, ela começa a ouvir barulhos no teto que pareciam até mesmo ser ratos. Ela comenta isso com a irmã mais nova dela, a irmã mais nova até fala que o pai dela até pensou que era isso, eles deram uma olhada, mas não acharam rato nenhum. Um tempo depois, a Chiemi, ela acaba voltando pro quarto dela, né? Ela chora bastante porque de fato ela rompeu com o namorado. Na manhã seguinte, quando a Chiemi acorda, tem a porcaria de um rato preso no cabelo dela e ela fica extremamente assustada e enojada com aquilo. Ela vai, lava o cabelo, ela não entende como um rato ficou preso no cabelo dela daquela maneira, só que o trauma que ela ficou tão grande que ela pede para a irmã mais nova dela cortar o cabelo dela, deixar bem curto. O problema é que quando a irmã dela vai pegar uma tesoura, ela escuta um barulho e quando ela volta, a irmã dela, a Chiemi, foi decapitada. Obviamente isso causou uma grande comoção ali no bairro, porque como que uma pessoa decapitada dentro de casa, ninguém viu nada, e o único detalhe, a única pessoa que presenciou de certa forma o que aconteceu foi a irmã mais nova da Chiemi, que fala que foi um rato que arrancou a cabeça dela. Algum tempo depois, o ex da Chiemi, ele tá dormindo quando alguém liga para ele no telefone. Quando ele atende, alguém faz só alguns sons bizarros, a pessoa não fala nada, só que ele acreditando que é a Chiemi, ele acaba desligando o telefone, pensando que ela só tá brava porque a gente terminou. Só que depois, um pouco mais acordado, ele começa a perceber que não tem como ser a Chiemi, já que ela tá morta. Só que ele pode jurar que aquele barulho que ele ouviu era o mesmo barulho que a Chiemi fazia quando ela estava irritada e cerrava os dentes. Um tempo depois, a irmã mais nova da Chiemi, ela pede uma lanterna pro pai dela, porque ela ouviu de novo barulhos no telhado, então ela acredita que sejam ratos. Só que o pai dela decide ir ver no lugar dela, porque depois do que aconteceu com a Chiemi, ele não quer mais perder ninguém da família dele. Ele vai até o sótão e quando ele tá observando para ver se tem algum rato, ele acaba tomando um susto muito grande. A irmã mais nova da Chiemi, ela chega até lá e o susto foi tão grande que o pai dela acabou tendo um ataque cardíaco. E quando ela olha para ver o que causou aquilo no pai dela, tá simplesmente a cabeça da Chiemi presa no sótão, amarrada em vários fios de cabelo. Ela até tenta soltar os cabelos da Chiemi, só que os cabelos estão tão finos que cortam a mão dela. E de alguma maneira a Chiemi abre o olho. É como se a cabeça dela ou o cabelo tivesse ganhado consciência e o cabelo dela, junto com a cabeça, acabam saindo da casa dela, fugindo para algum lugar. É revelado que um tempo depois disso, a casa do ex da Chiemi começou a ter uma infiltração de cabelos. A história começa com a nossa protagonista, a Kaori, brigando com o namorado dela, o Yoko. E ela até ameaça matar ele com uma faca.
Nós voltamos então algum tempo antes de tudo isso acontecer. Nós descobrimos que tanto a Kaori como o Yoko, eles eram membros do grupo de teatro ali na escola e que eles se conheceram ali nesse grupo. Só que a amiga da Kaori, ela fala que não é bom ela estar se relacionando com esse garoto, porque de todos os relacionamentos que ele teve, ele sempre terminou com a menina abruptamente e numa espécie de, digamos assim, sadismo, ele deixava uma fita cassete com essas garotas, só que todas ficavam tão bravas que acabavam nem vendo o que tinha nelas. A Kaori, ela não ligou muito porque a amiga dela falava, talvez a amiga tivesse só com ciúmes. Só que depois de um tempo entrou uma nova membro ali no grupo de teatro e de fato o Yoko acabou terminando com ela. Igual a amiga dela tinha dito, ele deixou simplesmente uma caixinha, uma espécie de DVD com ela. Nós voltamos então pro início da história, onde de fato ela acabou esfaqueando o Yoko. Ela tava tão puta naquele momento que ela começou a revirar as coisas ali e ela achou uma espécie de roteiro. Acontece que ela vendo esse roteiro, ela percebeu que tinha uma conexão com aquele DVD que ele deu para ela. Colocando na TV, é como se fosse diálogos onde os dois conversariam. Ele falaria uma coisa na televisão e ela teria que seguir o roteiro e falar a frase que estava no roteiro. Acontece que ele gravou mais de 12 horas só nisso. Então, de certa forma, ele, fez uma espécie de jeito da pessoa superar o luto do término deles. Acontece que ela acabou pegando gosto por essa brincadeira. Só que o detalhe é que o Yoko ainda estava vivo. Ele chega até lá, pede para ela ajudar ele, só que ela fala que não se importa mais com ele. Porque agora o que ela gosta é o que tá na televisão, porque ela sabe que aquele nunca vai trair ela. Mesmo o Yoko falando pra ela parar de graça e chamar a ambulância porque ele tá perdendo muito sangue. Se continuar daquele jeito, ele vai morrer. Ela fala que não se importa, que ele pode morrer. E ela então abandona ele acaba morrendo e ela se entrega 100% para aquele personagem do DVD. E é dessa maneira que acaba a parte 1 de Morada do Desertor. Morada do Desertor, ele é um mangá interessante do Junji Ito. Pelo traço que vocês viram nas ilustrações que eu coloquei para vocês, muitas delas dá para perceber que é o Junji Ito no início ainda da carreira. Como eu falei, tem mangás que dá para você ver a evolução. Você olha o traço e fala, beleza, foi um dos primeiros que ele desenvolveu, esses daqui são os últimos. Então, pela arte, você já consegue ver o nível de, digamos assim, desenvolvimento do autor como desenhista, até mesmo criando as histórias. Dito isso, no início da história, ele tinha até conceitos interessantes, só que algumas histórias, elas são um pouco fracas. Por que eu digo isso? Na maioria das histórias do Junji Ito, você pega e você fica com aquele sentimento de, pô, mano, que coisa bizarra, coisa estranha. Você não digo que você fica com medo das histórias, mas ela te causa alguma coisa. A maioria das histórias dessa primeira parte, elas só são estranhas. Eu particularmente, eu classifico o terror não no nível que eu vou ficar assustado, com medo, não vou conseguir dormir à noite. Não, é o sentimento que ela me passa. Se eu fico pensando na história por muito tempo, se eu fico, sei lá, tenso lendo a história, beleza, eu classifico que essa história, ela despertou alguma coisa em mim. Mas as histórias que tiveram nesse início, eu honestamente, elas têm, como eu falei, algumas têm um conceito interessante, só que elas não despertaram praticamente quase nada em mim. A única que tem um conceito interessante que eu gostei bastante foi do garoto que tinha um outro ele que puxou ele para os sonhos, aquela mulher que fala, incentivando as pessoas a fazer besteira. Essas duas são as que eu mais gostei dessa primeira parte, as outras eu achei bem fraquinha o terror delas. Mas não significa que essa coletânea de histórias são ruins. O que eu quero dizer é que no início do Junji Ito como autor, ele não conseguia desenvolver as histórias muito bem. Parece que ele tinha uma ideia interessante e só não soube desenvolver tanto ela. Como eu falei, elas têm uma ideia interessante, só que parece que ou o final é muito corrido, como é no caso da primeira história, tem uma estranheza ali, só que parece que o final foi muito abrupto, muito assim, de boa, acabou assim. A história também, por exemplo, da garota do cabelo, eu achei que seria uma ideia interessante, só que ela simplesmente acaba e é como se tivesse mais coisa para acontecer, mas ela simplesmente termina. Então parece que, como era o início de carreira, ele estava tentando conceber as histórias e não conseguia dar um fechamento para elas. Eu sei que a maioria das histórias do Junji Ito não tem um fechamento, só que elas terminam tão seco que é como se eu desse um pedaço da história pra você ler, você ia querer ver a continuação, só que não tem, ela simplesmente acaba, saca? Não é como se, pô, tem um fechamento da história, não, ela simplesmente acaba, e isso eu acho que é um pouco decepcionante em algumas das histórias dessa coletânea.
Mas essa é só a primeira parte. Na segunda parte, as histórias já começam a dar uma melhorada, até porque é o Junji Ito um pouco mais já desenvolvido, assim, mais, digamos assim, experiente como autor de terror. Mas diz aí o que vocês acharam dessas histórias. Vocês gostaram também? Vocês acharam um pouco, né, meio fracas as histórias também igual eu? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam dessa história, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.